Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Linkscast, o podcast que eu criei para falar com os nossos clientes e os nossos parceiros de negócios, onde a gente fala muito sobre marketing e sobre assuntos variados. E hoje eu estou aqui com o Dr. Tiago, que é médico ortopedista, especialista em coluna, mineiro, se formou em Minas e está aqui em Santa Catarina há 4 anos. Correto. E quando que o senhor se formou em Minas? Então, inicialmente, a formação em medicina, né? Eu concluí em 2013, né? Trabalhei por alguns anos como médico generalista, entrei na ortopedia, primeiramente, né? A gente faz a especialização de ortopedia e depois em cirurgia da coluna. Então, não existe uma especialidade só de coluna ou... É uma subespecialidade da ortopedia, mas você pode também ser especialista em coluna através da neurocirurgia. Então, são 2 caminhos, né? Ou pela ortopedia, faz 3 anos de ortopedia, ou a neurocirurgia, que aí você faz os 5 anos da neurocirurgia e você também está apto, pelo Conselho de Medicina, a operar coluna. Então, são 3 de ortopedia e mais 2 de coluna, quando você escolhe o caminho da ortopedia. Então, também completam 5 anos. Entendi. Então, os 2 caminhos exigem Legal. esse tempo, né, de formação para você se tornar um especialista em coluna. Tá, e hoje tu atua aqui em Santa Catarina, especificamente em Florianópolis. Isso, na Grande Florianópolis, né, que a gente trabalha nas cidades ao redor, mas especificamente em Floripa. Tá, e tu tem uma clínica tua ou tu trabalha? Sim, eu trabalho sou sócio do CTO, o Centro de Tratamento Ortopédico, fica ali no Santa Mônica, na ilha, né? Mas atendo também na Palhoça, em São José. Né, As cirurgias são realizadas nos hospitais? Nos hospitais. Tem que ser hospital de grande porte, né? Basicamente, hospital que tem a CTI, né? São cirurgias que exigem um cuidado maior, né? Cirurgias de coluna. Então, tem que ser hospital de grande porte. Nossa. E tu pega casos, assim, variados de idade? Na cirurgia de coluna, algumas especialidades... Na ortopedia, por exemplo, tem um ortopedista pediátrico. Né? Então, às vezes, o especialista em joelho, ele não atenda criança, né? Aí fica mais para o ortopedista pediátrico. Mas na área da coluna, a gente abrange geralmente todas as idades. Né? Isso vai também de cada especialista, mas é de 0 a... Entendi. Até qualquer idade. Eu sou bem leiga, tá? Então, as minhas perguntas vão ser bem de leigo, assim. Mas isso é bom. A pessoa que... O que acontece mais, assim? O que mais é recorrente? A pessoa que se acidenta ou ela tem... O mais famoso, né, é a questão da hérnia de disco. Ah, sim. Né? Essa Com certeza é a que mais tem no consultório, é a que as pessoas mais se queixam, né? Então, sem dúvida nenhuma, a hérnia de disco. Mas, claro, que os traumas de coluna, né, fraturas... São os casos talvez mais graves. Alterações de deformidade na coluna. A mais famosa é a escoliose. Ou a cifose, que é a corcunda, né? O adolescente ele apresenta com maior frequência, né? A cifose postural. Mas basicamente são isso. As doenças degenerativas que envolvem a parte da hérnia de disco. Artrose de coluna. Os traumas. Tumores de coluna também, né? E as deformidades, escoliose, cifose. Sim. A gente até fala às vezes besteira, né? Eu às vezes falo que eu tenho escoliose, não devo nem ter, né? Muita gente fala, né? Chega no consultório, é besteira. A maioria dos casos, na verdade, não é. Né? Então, na hora que a gente avalia ali e vê que não é a escoliose, a famosa escoliose, é alguma alteração postural que é corrigida, às vezes, com orientações. Por isso que é bom procurar mesmo um especialista para se orientar e, às vezes, o tratamento não passa de uma simples orientação. Falando bem caso pessoal mesmo, né? Tinha até aquelas que tu coloca um cinto nas costas, assim, para corrigir a postura. Aquilo é ruim, né? Hoje no Instagram, qualquer rede social, né? Você entra e aquelas cintas, né, de correção postural... Isso é muito perigoso, porque além de não corrigir, né, pela literatura médica de evidência, é totalmente restrito o uso de imobilizadores de coluna, os famosos coletes, né? Além de não ajudar, vai prejudicar a saúde da coluna. Então, eu já ouvi, todas as pessoas que eu perguntei me falaram a mesma coisa, por isso que eu nunca usei. Ontem mesmo eu mandei tem um influenciador que eu gosto muito, eu sigo ele, e ele estava falando de uma cinta, né? Ele estava viajando de avião e falou que toda vez que ele viaja, ele usa essa cinta. Aí eu falei, cara, não faz isso, você é um cara muito influente, não faça nem para você, e você influencia muitas pessoas, né? Mandei nele. Ele não visualizou, um cara muito famoso, mas a gente vê isso muito, né? No Instagram, no TikTok, as pessoas influenciando, às vezes por falta de orientação, tenho certeza que ele não quer prejudicar ninguém. Claro.
ele até perceba um alívio, mas essas cintas, elas são uma falsa amiga. Pode até dar um alívio. Tu tá falando da coluna ou aquela cinta que a pessoa usa na barriga? Também, assim? as cintas de mobilização, como é que fala? As influenciadoras usam muito para querer afinar a cintura, cintas modeladoras. Isso. Então, isso prejudica, né? Então, tenho certeza que ele não queria prejudicar ninguém. Às vezes, ele está usando ali, sente um alívio até momentâneo na hora, mas é um alívio que é mentiroso. Ele esconde. Ele causa problema. Né? Entendi. Tá. Às vezes tem gente que quer a beleza a qualquer custo também, né? Não adianta. E as cintas modeladoras, essas meninas usam bastante por muito tempo, né? E acaba realmente prejudicando. Por que prejudica? Eu dou sempre o exemplo no consultório. Às vezes o paciente já chega com a cinta comprada. Fala, olha, eu tô essa aqui, ou então vai no consultório para eu orientar a melhor cinta ou o melhor colete. A pessoa tem uma dor crônica na coluna e quer usar um tipo de colete. E vai no consultório para eu escolher a cinta, né, ou o colete. E eu dou o seguinte exemplo. A fratura, por exemplo. Um adolescente que quebra o braço e não precisa de cirurgia. A gente coloca o gesso, correto? Aí o adolescente fica ali com em torno de 1 mês e meio, 2 meses com o gesso. Quando a gente tira o gesso desse adolescente, a primeira coisa que todos eles falam, ele olha para o braço, meu Deus, meu braço está fino, né? Ele assusta com essa questão porque teve a hipotrofia da musculatura e que o braço ficou parado. A cinta faz a mesma coisa com a sua coluna. A musculatura da coluna é muito importante para a sustentação dela. A coluna é uma estrutura óssea que é toda envolvida por musculatura, tendões, e ela depende muito disso. E com a imobilização, igual acontece aqui com o gesso no braço, essa musculatura acontece o quê? Enfraquece. Né? E isso sobrecarrega as estruturas da coluna, os ligamentos, as articulações, os discos, e vai lá e causa hérnia de disco, artrose, enfim. Por isso que essas cintas prejudicam tanto. Que perigo. A coluna. A cinta ideal é a cinta de musculatura. De verdade. A cinta de verdade. Tá, e voltando na coluna ali sobre adolescentes, né, que tu falou, já me intrigou, assim. Como que a pessoa pode fazer para cuidar? Eu sou mãe, né? Meu filho tem 10 anos e eu já vejo que ele fica assim, às vezes. E é natural, tipo, ninguém ensinou ele isso. O adolescente realmente é mais rebelde nessa questão de postura, de sentar alinhado, de cuidar da saúde da coluna nesse lado postural. É praticamente impossível pedir para uma pessoa, não só o adolescente, ficar o tempo inteiro posturadinho. Você está percebendo que nem eu aqui eu estou assim. Eu estou relaxado, eu estou numa posição confortável. Essa é a posição ideal para a sua coluna. Ficar posturado o tempo inteiro, isso aqui chega a ser prejudicial. Estou fazendo um esforço aqui. Né? Isso não é o ideal. Isso não significa que eu posso sentar todo troncho, todo errado, todo torto. Né? É uma posição confortável, isso já é o mais saudável para a coluna. Isso está muito consolidado na literatura, porque a postura é uma das coisas mais estudadas, né? Isso está muito concreto, a questão de você não ter essa necessidade de ficar se policiando o tempo inteiro de se manter ereto. Tá, mas quando a pessoa tem uma má postura? Então, como que a gente vai corrigir isso? Definitivamente não é usando coletes, totalmente restrito, né? Melhor conduta que você pode tomar para ter uma boa postura é o fortalecimento. Atividades que fazem o fortalecimento, naturalmente, tem abertura de escápulas, alinhamento da coluna, a posição ideal de lordose, cifose. A coluna se coloca numa situação de postura correta, a chamada postura ideal, né? Por ação da musculatura e tendões, corrigindo essa má postura. Então, isso que é o ideal. Atividades de fortalecimento. O que seria atividade de fortalecimento? Academia, pilates, yoga, hidroginástica, funcional. Coisas que trazem esse fortalecimento de musculatura e tendões, que naturalmente você vai se colocar numa posição correta da sua coluna sem ficar se policiando. Agora, tu falando, me lembrou até que antigamente, né, parece que as mulheres usavam os livros na cabeça para caminhar. Sim, exatamente. Isso não tem relevância alguma para a melhora de postura. Nossa, que loucura. Não existe uma fórmula, né? Eu acho que eu tenho uma má postura horrível, assim. E eu acho que a gente não vai percebendo, né? Ninguém te corrige, tu vai indo assim. Claro. E aí, como eu falei do meu filho, né? Como que eu vou corrigir ele? Então, quer dizer que daqui, sei lá, 3, 4 anos eu coloco ele na atividade física. Certo. Qual a idade dele? 10 anos.
Já pode fazer atividades, né? A Sim. natação, por exemplo, é uma atividade muito boa para melhora postural, para fortalecimento, né? Cada idade exige uma atividade ali, talvez, que vai contribuir mais nisso, né? Os menores, atividades esportivas, né? Tá. Não, pode deixar que essa dica eu já vou pegar. Eu até estava pensando em colocar no jiu-jitsu, que diz que é muito bom também. Bacana, sim, uma atividade de luta, né? Tem que manter a coluna em movimento. Coluna saudável é coluna em movimento. Isso independente de qualquer idade. Sim, sim. Bom, e o que mais causa dor nas costas hoje em dia das pessoas? O maior causador, sem dúvida alguma, é a falta de atividade física. É o sedentarismo associado ainda à rotina sentada. A pior posição para a coluna, de carga na coluna, é a que nós dois estamos agora. Poxa vida. É sentado. Então, pessoas que têm rotina sentada, geralmente, rotina sentada durante toda a semana, exaustivamente, 8 horas por dia, a coluna está em risco. Tem uma chance maior de ter problemas, de problemas estruturais, hérnia de disco, artrose, desgaste das articulações, enfim. Então, pessoas que têm uma rotina sentada têm que tomar cuidado com isso, né? A orientação hoje da literatura médica é de 50 minutos. Já foi de 2 horas, já baixaram por 1h45, 1h30, 1 hora. Hoje, as melhores evidências disso, nos maiores estudos, já trouxeram para 50 minutos. Ou seja, está ali no trabalho, né? Uma pessoa que tem uma rotina sentada, um dentista ou profissional de escritório, deu 50 minutos, levanta. Não precisa ficar 1 hora de pé. Dá para botar um despertador. Uns 3 minutos, 5 minutos, vai beber uma água, vai tomar um café, já é o suficiente para descomprimir as estruturas da coluna. Né? A questão do despertador, eu tenho uma paciente que ela faz isso, inclusive. Porque ela, né, igual ela falou, Thiago, às vezes eu passo ali, eu trabalho num banco, rotina totalmente sentada. Eu passo 3 horas ali fácil, protocolando documentos no computador e foi a conduta que ela achou melhor para regular essa questão da rotina dela sentada. Sim. Os campeões de visita ali de pacientes no consultório de um especialista em coluna, justamente quem são? Terceiro lugar, profissionais de escritório, né? Telemarketing, funcionário de banco, enfim, alguém que trabalha com essa questão sentada. Segundo, dentista. E o terceiro, disparado, motoristas. Mas essas pessoas também não praticam exercício físico? Exato. Não tem problema trabalhar sentado, desde que você regule o tempo e faça atividade física. Todo mundo tem que cuidar da saúde da coluna com essa conduta da atividade física. Quem tem rotina sentada, mais ainda. Eu tenho uma cliente que ela pratica umas 3 vezes, ela tá ali trabalhando e ela vai fazer um agachamento. A cada 1 hora, acho que é, né? A Ana sabe. Eu acho que não precisa chegar a tanto. Só ela, né, de levantar já. Uma leve caminhada, ir num banheiro e pegar alguma coisa, enfim. Já é o suficiente para descomprimir essas estruturas. A gente aqui trabalha todo mundo sentado, né? A maior parte do tempo. Mas a gente usa o Pomodoro. Que daí tu hiperfoco 45 minutos e para 15. Sim. E aí esse 15 meio que tu tem que não trabalhar. E Bacana. aí tu pode levantar, conversar, né? Isso parece uma bobeira, mas para a coluna, para quem tem rotina sentado, é realmente bem importante. Legal. E essa questão da hérnia de disco, por que tanta gente tem? Olha, a principal causa da hérnia de disco é genética. Né? Então, se você tem um fator genético para desenvolver a hérnia, já é a principal causa, né? Então, assim, Thiago, como é que eu vou saber disso? Né? Geralmente casos na família, muito problema de coluna, enfim. E se você entrega os outros fatores, você acaba desenvolvendo. Quais que são os outros fatores? Rotina sentada, sobrepeso, obesidade, tabagismo está cada vez mais relacionado. Pessoas que têm dificuldade ali realmente com essa questão do fortalecimento, do sedentarismo. Então, você vai juntando esses fatores e acaba por desenvolver. Tem também a hérnia traumática, que aí ela não depende tanto de fatores genéticos ou desses outros fatores associados, que é basicamente você tomar uma pancada e o seu disco sofrer o rompimento. Né? O disco é o amortecedor para não bater osso com osso, uma vértebra a cada vértebra tem o disco. E esse disco ele sofre uma lesão por um trauma e acaba o extravasamento. O disco é a mesma coisa que o babalu. Aquele chiclete babalu, tem um caldinho dentro. A estrutura do disco é exatamente igual ao babalu. Legal. Então, o que acontece na hérnia de disco, sendo traumática ou a degenerativa, ele rasga
perde esse líquido dentro dele e um pedacinho do chiclete sai. Então, o problema da hérnia não é ela rasgar, esse pedaço do chiclete comprimiu o nervo. Tá, e o que tu faz quando tu trata com cirurgia? Então, a maioria dos casos de hérnia de disco, 80% a 90% dos casos de hérnia não necessita de cirurgia. E isso está muito consolidado na literatura. A hérnia de disco é uma doença autolimitada. Ela tem início, meio e fim, na grande maioria dos casos. Em alguns casos, a hérnia ela não é reabsorvida. Tem fatores ali de cicatrização que o nosso corpo joga ali na hérnia que faz com que o disco cicatrize e esse fragmento da hérnia seja absorvido. Ou seja, cura total, sem a cirurgia. Em alguns casos, isso não acontece. Aquele fragmento fica ali. E acaba que a pessoa, pelo tempo que vai passando, ela vai percebendo que não vai melhorar. E junto com o médico, junto com o fisioterapeuta, uma decisão em conjunto, a gente define pela cirurgia. Aí a cirurgia é basicamente tirar esse fragmento que está morto ali. Ele não tem mais função de amortecimento. É basicamente tirar e o problema está resolvido. Mas está resolvido e a pessoa não fica sem, daí não tem que repor? Exato, não. Esse fragmento ele já não está mais funcionante. Ele não amortece mais nada. Então, é basicamente tirar um fragmento que não tem função mais e o disco ele funciona. É um fragmento muito pequeno, em torno de 5% ou talvez menos. Em hérnias volumosas, pode ser até uma porcentagem maior. Mesmo nessas hérnias volumosas, o tratamento conservador ou cirúrgico, ele consegue sobreviver sem esse fragmento. Mas eu imagino o medo que essas pessoas têm dessa cirurgia, né? Com certeza. Qualquer cirurgia de coluna, quando a gente dá a indicação, Ai, que né, medo. realmente existe o medo muito grande, porque envolve um mito muito grande ainda na nossa sociedade, né? Porque antigamente, década de 80, década de 90, a cirurgia de coluna ela era mais lesiva, né? Não por culpa dos meus colegas cirurgiões antepassados, que eram cirurgiões até melhores do que nós. Eles tinham que fazer mágica com o material que era disponível. Mas é justamente por conta disso. O material, as condutas de segurança que a gente tem hoje, eles não tinham. E essas cirurgias realizadas nessa época, né, as pessoas estão aí, estão vivas e falando mal de cirurgia de coluna, com toda razão. A pessoa está lesionada, né? Então sempre tem alguém que conhece, o fulano operou, está na cadeira de rodas. Mas hoje a realidade da cirurgia da coluna, por todo esse avanço, não é mais esse. Por toda a segurança que esse material novo, todas essas condutas novas permitem trazer uma segurança extrema. Mas extrema numa porcentagem muito maior de uma realização positiva do que um problema que possa acontecer. As complicações hoje de cirurgia de coluna pela literatura médica são bem menores do que décadas passadas. Que legal. Ótimo, então. Tá, e essa questão que tu falou que é genético, né, a hérnia de disco. Quer dizer que se eu hoje, por exemplo, não apresentei nenhum sintoma, quer dizer que eu não tenho essa predisposição? Sim, depende muito ali da rotina da pessoa também, né? Mas não tem uma idade certa, sabe? A hérnia de disco ela pode acontecer em pessoas muito jovens, né? Minha próxima paciente cirúrgica tem 21. Nossa. Muito nova. Tadinha. Né? E pessoas até de mais idade. Eu lembro de um paciente que foi vítima de uma fratura muito grave na coluna. A coluna ficou totalmente desalinhada. Isso foi em Minas, inclusive, não foi nem aqui em Santa Catarina. Ele teve um acidente de moto, em que um carro bateu nele e ele bateu numa caçamba, essas que ficam de lixo. Machucou bastante, a coluna dele teve uma fratura que a gente classifica na medicina como fratura tipo C, é a mais grave. E fomos para a cirurgia, ele já sem movimento das pernas, né, já estava paraplégico pela gravidade da lesão. Mas a gente tenta, né? Colocamos ele de urgência na sala cirúrgica, abrimos a coluna, realinhamos. Quando a gente abriu, eu e meu colega Dr. Juliano Borges, que fez essa cirurgia junto comigo, a gente, né, já esperava uma lesão grave, mas quando a gente abriu, realmente algo bem triste de ver, né? A medula totalmente rasgada. Enfim, fizemos o que era possível, né? Descomprimimos a coluna, realinhamos, tem que fazer a artrodese, colocar os pinos, né? Os parafusos. E esse paciente marcou muito porque ele começou a ter uma melhora que não era esperada. A medicina não explica esse rapaz hoje estar andando. Legal. É claro que ele tem uma dificuldade, ele anda com dificuldade, mas é um caso que marcou bastante pela evolução que ele teve. Realmente, eu como cirurgião de coluna não consigo entender
ele de pé hoje. Ele me manda vídeo até hoje na academia, ele faz toda a parte dele, né? Isso já tem 4 anos que eu estou aqui. Foi 1 ano antes de vir para Santa Catarina. Tem 5 anos mais ou menos do acidente dele. Foi muito bacana esse caso, pela gravidade e pela evolução que ele teve. Foi muito bacana. Coisas que a ciência não explica. Exatamente. Esse caso, a ciência não explica. Eu não consigo entender como foi essa evolução. Entendi. A gente fica muito feliz. E falando mais assim, não de cirurgia, né? Essas cadeiras ergonômicas, funciona, não funciona? Então, pela literatura médica, não é um fator fundamental. Contribui, né? Se você tem uma rotina sentada, é bom você ter uma cadeira em que vai te dar conforto, mas não é fundamental. Tem algumas pessoas que enxergam isso como um fator primordial para a saúde da coluna. Não é. Isso já está muito consolidado também na literatura. Entendi. Então, é um caso que... Uma situação que às vezes é muito frequente no consultório também, as pessoas irem ao consultório para pegar o laudo comigo, com o médico especialista em coluna, para a empresa ser obrigada a comprar a cadeira ortopédica. Né? Aí eu questiono a pessoa, sim, vamos lá, vamos entender o seu caso. Como que é a sua rotina? O que você faz? Então, a pessoa é sedentária, obesa, às vezes fuma, e acha que a cadeira ergométrica vai resolver o problema dela. Com certeza. Não vai. Tem até aqueles negocinhos que tu bota no pé também, né? Sim. Então, assim, se você já está fazendo tudo certo ali, tem uma rotina sentada, talvez valha a pena como um fator contribuinte. Não é fundamental, mas talvez um paciente de pós-operatório, né, que precisa de um conforto maior, mas casos muito selecionados, de maneira geral... Eu acho até que virou meio que obrigatório nas empresas, né? Ter uma cadeira e um negocinho do pé. A mídia ajuda bastante. Com certeza. E o que mais, doutor, que a gente pode falar que possa agregar, assim, para quem está nos ouvindo, né? Assim, eu acho que essa questão dos exercícios. Tem algum exercício que tu possa indicar, assim, para a gente fazer? Boa questão. Isso também é muito questionado, tanto no meu Instagram quanto no consultório, né? As pessoas acham que o médico é entendedor de exercício físico. A gente não é, né? Inclusive, alguns colegas invadem a área do profissional que realmente é, né? E começa a passar a indicar determinados exercícios. O médico não tem competência profissional para fazer isso. A gente não estuda movimentos ali, como um educador físico estuda, né? Que é o profissional capacitado juntamente com o fisioterapeuta. Né? Em casos mais específicos, o fisioterapeuta talvez ali até melhor que o educador físico. Mas o que a gente orienta em relação à atividade física? Pela literatura médica, eu cito muito essa questão da literatura, né? Só um parêntese, por que literatura médica? Porque na medicina, a opinião de um profissional, a opinião do médico, é irrelevante. Eu tive um paciente que melhorou. Isso não é relevante para a ciência. Então, o que está em estudos feitos em números de pacientes que foram submetidos a determinada conduta, a determinado tratamento, isso sim é válido. Né? Claro. Então, eu costumo falar o seguinte, não existe a melhor atividade física. Né? Pela literatura, eles indicam você fazer aquele que está ao seu alcance, aquele que você vai fazer com o maior prazer. Né? Thiago, o melhor é o pilates, o melhor é a natação, é a academia? Não. Às vezes o melhor para você é a academia. A academia não tem horário, eu posso ir no horário que eu faço. Eu gosto do pilates, tenho à frente da minha casa, me dei bem com o professor. Sim. Enfim, não existe a melhor atividade física. A melhor é aquela que você vai conseguir fazer, que encaixa na sua rotina. E que não se machuca, né? Exato. É fazer com cuidado. A academia, o crossfit, eles não machucam. O que machuca é fazer errado. Né? Então, assim, o crossfit é maléfico para a coluna, Thiago? De forma nenhuma. É uma excelente atividade física. Lesiona tanto quanto a academia ou qualquer outra atividade de fortalecimento. Sim. Qual que é o problema do crossfit? E não adianta os crossfiteiros falarem que não, porque a gente vê isso, né? O crossfit é o estímulo à competição. Né? Você querer ganhar do coleguinha do lado. Se eu e você ficarmos lá no agachamento, na academia, um lutando contra o outro ali para quem faz mais, nós vamos machucar na academia. E o cross, sempre quando eles chegam no pronto atendimento, chega tudo uniformizadinho, eles estavam aonde? Numa competição. Tá. Então, esse que é o problema do cross. O crossfit ele não lesiona, é uma excelente atividade física. Mas o crossfit feito errado, ele lesiona. A academia feita errada, ela machuca. O pilates feito errado, ele machuca. Então, o problema não é a atividade física, é fazer errado. Sim. Mas, e uma dica, assim, para o dia a dia das pessoas, que tu mesmo faz
Para cuidar da tua coluna. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida, é atividade física. Tá. A coluna precisa se manter fortalecida. A coluna é forte e ela depende de se manter forte. Com o passar dos anos, ela tende a perder um pouco dessa fortaleza. E a gente precisa manter. Quando a gente tem 20 aninhos, tá tudo bem. Passou dos 30, 35, 40. Né? A grande virada de chave do ser humano é em torno dos 35. A maior prova, os atletas de alto nível, eles não conseguem continuar. Salvo um ou outro ali, um LeBron James, um Cristiano Ronaldo, consegue passar. É verdade. Mas a grande maioria, qual que é a idade de aposentadoria dos atletas de alto nível? Em torno de 35. Então, é principalmente a partir daí que a gente tem que manter mais ainda essa questão do fortalecimento. E não é nada demais, tá? Não é para virar um super atleta, ficar se matando numa academia e virar um bodybuilder. Não é isso. Pouco tempo ali, 3 vezes na semana, 40 minutos, já mantém uma boa saúde para a coluna. O doutor faz academia. Isso, eu prefiro academia. É o que mais se encaixa na minha rotina por conta do horário, né? Mas existem outras opções, né? O Pilates, yoga, funcional. E quando que a dor nas costas pode ser um sinal de problema mais sério para a pessoa já se ligar, assim? Certo. A maioria das vezes, as pessoas pensam que é dor intensa. Tá. E não. É quando envolve problema neurológico. O que seria problema neurológico? Perda de força, alteração da capacidade de andar, ou até mesmo alteração da marcha. A pessoa consegue andar, mas ela percebe que está com falta de equilíbrio. Alterações de sensibilidade. A dor só entra como um fator de urgência, de gravidade, quando ela se torna persistente. Ela não está respondendo ao tratamento que está sendo usado. Uma fisioterapia, uma medicação, enfim. É a única situação em que a dor entra como um sinal de gravidade, quando ela se torna persistente. Por mais intensa que ela seja, ela não é um fator de urgência. Entendi. Legal. Nossa, muito conhecimento, né? Meu Deus. Dá pra gente inclusive, em relação a essa questão da dor e hérnia de disco, eu acho que é muito importante falar uma questão. Se você recebe um diagnóstico, por exemplo, de hérnia de disco, primeiro episódio de dor intensa, e você não tem mais nenhum outro sintoma. Não tem sintoma neurológico, só tem a dor que está irradiando, uma dor muito forte. Não faça de maneira alguma nenhuma dessas 3 condutas. A primeira, se colocar em repouso. O sedentarismo, né, ficar parado, mesmo num quadro intenso de dor causada pela hérnia de disco, é maléfico. Tente manter pelo menos um mínimo de movimento, ou seja, estar na mão de um fisioterapeuta. Essa é a melhor conduta diante de um quadro de hérnia de disco. O fisioterapeuta é o cara, é o profissional, para te melhorar dessa alteração da coluna, a hérnia de disco, sem cirurgia. Segundo, automedicação. Não faça isso. Nem para dor? A automedicação seria a própria pessoa utilizar os remédios, sem orientação médica. Os remédios são fundamentais, principalmente na crise de dor intensa causada pela hérnia de disco, mas usados de forma orientada e correta. E a terceira, a mais importante. Você entrou num quadro de dor tão intenso que te levou a um pronto-socorro. Foi um pronto atendimento. E não tem nenhum outro sintoma, não tem sintoma neurológico nessa hérnia. É apenas o primeiro episódio de dor causado pela hérnia de disco. E lá nesse pronto atendimento você recebe de um médico a indicação de tratamento cirúrgico. Não opere. Esse não é o momento ideal para você se submeter a uma cirurgia de coluna. Controle sua dor e volte para o tratamento conservador. Tá, e pesquise e ouça outras opiniões, né? Exato. Né? A dor única, né, da hérnia de disco não é fator de urgência para tratamento cirúrgico. A dor é sim, quando ela está única na hérnia de disco, indicativo de cirurgia, quando ela se torna persistente. A pessoa está fazendo o tratamento conservador por um longo período, 6, 8 semanas ou talvez mais, isso depende da literatura, e ela não está tendo melhora. Essa dor está impactando na qualidade de vida dela, ela não está conseguindo fazer as suas atividades mais. E mesmo não tendo nenhum outro sintoma, neurológico principalmente, aí sim pode ser optado pelo tratamento cirúrgico de forma eletiva, ordenada, com segunda opinião de outro médico. Mas num episódio único, num pronto-socorro, não se submeta à cirurgia. Meu Deus. Uma cirurgia de coluna de hérnia de disco bem indicada, a pessoa consegue chegar no resultado esperado dela. Mas uma cirurgia de coluna para hérnia de disco, feita de forma que não tinha indicação, a pessoa está condenada a um problema de coluna pior
do que a hérnia de disco. Acho que o pronto-socorro seria mais caso de uma fratura, né? Que a pessoa precisa operar, né? Correto, mas ela até pode ir ao pronto atendimento. Às vezes a hérnia realmente dá uma dor e principalmente o primeiro episódio de dor assusta. E a pessoa acaba procurando o pronto atendimento. Então lá vão ser realizados medicamentos endovenosos que vão controlar a sua crise de dor. Esse é o objetivo. Então pode ir sim a um pronto atendimento, mas se por um acaso lá você caiu na mão de um médico que quer te operar de forma urgente, não faça isso. Tá. Veja bem, existe sim a indicação cirúrgica de urgência da hérnia de disco, quando envolve outros sintomas associados. Né, sintomas neurológicos que te colocam num quadro de urgência que é raríssimo, é muito raro. Então, quais seriam esses sintomas? A síndrome do pé caído, a pessoa perde totalmente o movimento de um pé de forma súbita. A síndrome de caldequina, a pessoa perde o controle de esfíncter urinário e fecal. Então, são sintomas que envolvem uma gravidade neurológica muito grande em que deve ser, sim, submetido ao tratamento cirúrgico. Mas isso é muito, muito raro. Entendi. Tem que ir no especialista e é isso aí, né? O ideal é sempre buscar uma segunda opinião. Não só na coluna. Você recebeu indicação cirúrgica, busque uma segunda opinião, converse com outros médicos, converse com outros profissionais, porque é o nosso corpo, né? Claro. Nossa saúde. Com certeza. E agora, virando um pouco o nosso assunto, doutor, para falar um pouquinho de marketing, que a gente também sempre vai para esse assunto aqui. Como que funciona o teu marketing hoje? Tu faz sozinho, né? Sim, eu decidi começar lá em Minas ainda. Meu Instagram, eu acho que tem um pouquinho mais de 4 anos, então um pouquinho de tempo antes de vir para cá, porque eu vi essa necessidade, né? Eu vi um pouco do que eu fazia de marketing pela minha esposa, ela é nutricionista, comecei fazendo para ela e eu via resultado, né? De forma totalmente amadora, sem orientação nenhuma. E decidi olhar um pouquinho, acho que posso falar estudar, dei uma estudadinha, saber como poderia melhorar e decidi fazer para mim também. Eu larguei totalmente, ela reclama, né, que eu larguei totalmente o dela e comecei a fazer o meu Instagram. Legal. E eu fui vendo o resultado já, né? E não parei mais. Fui fazendo vídeos. Realmente eu peguei o celular e perdi a vergonha. Que legal. Coloquei o celular na frente do rosto e comecei a gravar. E hoje eu vejo um retorno realmente muito bacana. Legal. E eu acho que na tua área não tem muita gente, né? Que se posiciona, que fala. É difícil fazer, sabe? Realmente não é fácil. Hoje, pela rotina que eu tenho, demanda tempo. Então, às vezes, a gente precisa de ajuda, né? Eu acho bacana ter alguém por trás ali, mas eu realmente comecei sozinho e fui fazendo. Fui aprender a mexer nos aplicativos de edição, no Canva, no CapCut. Fui mexendo e fui aprendendo. Legal. E realmente hoje é uma ferramenta que me ajuda bastante. Se a pessoa consegue ali, né? Claro, tem a questão do tempo, mas dá para explorar bastante. Dá sim. E olha, é fundamental, né? Eu tive um problema no ouvido recentemente e me peguei procurando no Instagram o médico que me indicaram. Né? Então, talvez não para seja um lugar de procura do profissional, mas talvez de validação. Exato. Talvez você já tenha o nome do profissional. Deixa eu ver aqui o Thiago, se tem no Instagram. Exato. Aí vê ali, olha, bacana. É uma oportunidade da pessoa te conhecer antes também. Eu acho isso bacana. Da mesma forma que eu uso, né? Fui atrás do profissional, do nome dele. Exato. É um local também de validação. No Google, talvez aí sim de busca. Que eu acho importante estar também. Eu sempre falo, né? Quando eu vou palestrar, né? A indicação vai procurar no Instagram. Até porque hoje as pessoas querem mais se conectar também, né? Claro. E é um canal ali dos meus pacientes conversarem comigo, né? Todos os meus pacientes cirúrgicos têm meu contato pessoal, é minha forma de trabalhar. Eu me dou bem com isso, não me incomoda. Mas os outros pacientes sabem que sou eu que cuido ali do Instagram. E é um canal para eles conversarem comigo, né? Tirarem dúvidas. Estou sempre bem ativo ali. Legal. E o doutor já fez tráfego? Sim. No Instagram e no Google. Legal. E qual que funcionou melhor? Eu acho que o Google. O Google, Nessa né? parte, o Google. Eu digo para médico e advogado, vai direto ali no Google, pelo menos primeiro, né? O Instagram é mais, eu acredito que é de validação. Tem gente que me encontra pelo Instagram, né, o vídeo rodar ali, determinado vídeo,
mas realmente eu vejo que é mais um local de validação do que... É legal para trazer seguidor, né? Fazer visitas ao perfil ali, chega gente, aí a pessoa vai gostando do teu trabalho, quando ela precisa de ti, né? E vai atrás. Eu coloco um pouco da vida pessoal ali também, porque eu acho que para gerar conexão mesmo, né? Aquele Instagram puramente profissional, eu acho que ele acaba se perdendo nessa questão da conectividade, né? Exatamente. E a gente, quando vê, a gente tá meio que acompanhando uma novela, que é a vida da pessoa, né? Sim. Eu comecei a acompanhar a tua esposa também, às vezes eu começo a olhar ali as que ela tá fazendo, e quando eu vi, eu já me acostumei a olhar ela. Sim. E a bolinha vira ali uma bolinha que tu se acostuma. Tá sempre ativa ali, isso, do stories. Então, né? E é fácil de fazer isso quando tu vai vender alguma coisa, porque daí... Claro, já tá atrelado, né? Exato, porque como ela é nutricionista e eu tô vendo a rotina dela, quem sabe eu não contrato ela para nutricionista, né? Sim, sim. Então isso funciona para todas as áreas. Um colega que tá querendo começar a fazer o Instagram, ele falou, é um excelente cirurgião de coluna, né? E ele não tem esse marketing tão ativo. E ele falou, né, comigo uma coisa que chamou atenção. Hoje não basta ser bom, você tem que parecer bom. É isso aí. Senão você acaba sendo engolido pelos que às vezes nem são tão bons. Não são. Mas o marketing compensa. Exatamente, é bem sobre isso mesmo. E eu queria saber se tu quer deixar um recado final para alguém que está te ouvindo. Também já fala a tua rede social, onde que te encontra. Sim, sim. Minha rede social, o Instagram, né, que é o que eu sou mais ativo, é o DR Thiago Coluna, né, bem fácil de achar. No Google, é pelo nome, né? Eu acho que não tem um... Eu tenho até um site, assim, não, chama Lead, né? Lead. Eu acho que é um site só de informações e para marcar consulta. E o que eu falaria é realmente assim, se você tem um problema de coluna, não tenha medo. Às vezes a pessoa tem medo, né? Que, às vezes o tratamento não vai passar de orientação. A maioria dos problemas de coluna não envolve cirurgia. A grande maioria dos problemas de coluna não necessita do tratamento cirúrgico. E quando ele é necessário, hoje a gente consegue fazer de forma minimamente invasiva, cirurgias mais seguras, que vão te trazer um resultado bem satisfatório. Né? Às vezes a cirurgia não é o final da linha, ela é um recomeço. Legal, ótimo. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceitado vir participar do nosso podcast. Eu que agradeço o espaço, muito bacana. Obrigada. E para você que está ouvindo, não deixa de acompanhar aqui que toda sexta-feira vai subir um podcast novo e envia para quem pode precisar desse conteúdo também.